Bom dia a todos. Dia 18 de abril de 2025, continuando nessa nossa escalada de esperança. Hoje, mais uma vez com a nossa amiga Adriane Loureiro, que vem nos trazer o capítulo 84, Palavras de Jesus. E pensando no título do capítulo, eu escolhi para a nossa prece uma pequena parte do capítulo 14 de João, versículo 15. Se me amardes, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paracleto, a fim de que esteja convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o contemplou nem o conhece, vós o conheceis, porque permanece junto de vós e estará entre vós. Não vos deixarei órfãos, venho para vós. Ainda um pouco, e o mundo não mais me contempla. Vós me contemplais, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia, vós sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem possui os meus mandamentos e os observa, esse é quem me ama. Quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Com essa promessa maravilhosa do Cristo, né? Mais uma vez, hoje nos lembramos desse dia tão especial da Sexta-feira Santa, mas lembramos no sentido da esperança e da confiança nele, nessas suas palavras, né? Porque sua promessa se concretizou e por isso o nosso coração se enche de esperança. E ainda, com as palavras de um amigo espiritual, eu termino dizendo: Bendito és tu, filhos de Israel, porque hoje vedes e credes, e porque hoje seus corações oferecem tudo o que há de melhor em nome dele, do nosso Senhor Jesus, o Cristo do Deus vivo, que mais uma vez se faz presente e mostra a esperança na cruz, a esperança na ressurreição, a esperança no amor, a esperança no trabalho e a esperança no servir. Que Jesus nos ilumine nesse dia glorioso. E assim Adriana, seja. é com você. Esse capítulo 84. Bom dia a todos, primeiro. Esse capítulo 84, Palavras de Jesus, ele vai nos trazer, vai nos falar sobre a interpretação de forma literal das palavras de Jesus. Como hoje é Sexta-feira Santa, como a Márcia, não por coincidência, começou do jeito que eu queria, vamos fazer um passeio histórico rapidamente, né? Mais de quase 1.000 anos antes de Jesus aqui chegar, várias profecias já falavam da sua vinda, seu nascimento, a linhagem, seu ministério, inclusive morte e ressurreição. O povo judeu aguardava um Messias político e militar, mas eis que vem Jesus. Nasceu numa manjedoura, já nos trazendo uma mensagem de humildade. Nasceu e viveu principalmente numa cidade
que também não tinha importância política e econômica na época, Nazaré. Toda a sua missão começou por volta dos seus 30 anos, e ele, junto daqueles a quem ele escolhera também não por acaso, começaram a andar por aquela região, levando a mensagem do amor. A Sexta-feira da Paixão culmina com a sua crucificação e morte. Jesus sabia da importância desse ato para mostrar a fé, o amor incondicional, demonstrando que a verdadeira vida não se resume à matéria e aos rituais, mas ao espírito e à verdade. Toda a sua mensagem é a expressão mais pura da lei de amor, justiça e caridade. Ele nos trouxe o perdão, a humildade, a resignação. Nos falou da aflição, da dor que cura, que nos ajuda. Nos falou de fraternidade. Nos mostrou como viver amando. Ele principalmente nos mostrou, menos falou. O que ele mais falou foi no código moral que nós temos até hoje, as bem-aventuranças. Um verdadeiro código da felicidade, né, que todos nós conhecemos bem. E por que eu estou falando isso tudo? Porque as profecias, para mostrar como nós, ainda espíritos infantis naquela época, não tão mais maduros hoje em dia, mas um pouco mais, como é o problema da interpretação. Várias profecias falaram dele, e ainda assim, nós, imediatistas, apegados à matéria, porque desejávamos o poder, na verdade, não entendemos a mensagem de Jesus. E aí, além disso, né, o que nós temos? Nós vamos ter que os escritos dos evangelhos começam em torno do ano de 65, 70, por aí. Os estudiosos nos dizem que o primeiro evangelho foi o de Marcos. Os evangelhos não relatam a vida de Jesus, não é uma biografia de Jesus, mas é o relato daqueles que conviveram com ele a respeito de seus atos, suas palavras, suas parábolas. Isso há mais de 2000 anos. Depois nós temos que foram escritos em grego, em hebraico, em aramaico. Escrito por uma cultura absolutamente diferente da nossa, uma estrutura literária absolutamente diferente da nossa. Foi várias vezes modificada no sentido das organizações, enfim, a Bíblia mesmo, para se ter ideia, só foi completa já no século XVIII, XIX. Então, olha quantos motivos a gente teria, né, para uma interpretação errônea. Só que o que é mais importante, como diz Paulo, não é a letra, é o espírito. E a mensagem de Jesus, que ele nos trouxe, que o reino de Deus está no nosso coração, que Deus é Pai, que é todo bondade e justiça. Falou da lei de ação e reação, né? Que aqui ninguém é punido, apenas repara os seus erros. Falou do amor incondicional. Em resumo, né? O seu mandamento maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas não é não amar mais nada, é colocar Deus em primeiro lugar. Amar ao próximo. Quem é o próximo? Temos aquela parábola do bom samaritano que diz tudo sobre isso. O próximo é qualquer um que esteja necessitando do nosso auxílio. E o mais importante, porque sem isso a gente não consegue os
os demais, amar ao próximo como a si mesmo. Para nós nos amarmos, nós precisamos nos conhecer. E esse autoconhecimento é também para que encontremos, também e principalmente, né, para que encontremos esse reino de Deus que está dentro dos nossos corações. Porque para amar o próximo, eu tenho que me amar, porque eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Então, eu acho que tudo se inicia no auto-amor, no autoconhecimento, na, no, no, na busca eterna, incessante do reino de Deus que se encontra dentro de nós e não fora. Como também nós, né? E aí eu falo nós porque, com certeza, muitos de nós estavam lá na época, entendeu? Gritando Barrabás, enfim. Muitos de nós não entendemos a mensagem de Jesus. Por quê? Porque a gente espera, e ainda tem muitos que têm isso arraigado, né? São milênios nessa cultura, vamos dizer assim. Espera uma salvação que venha de fora. Jesus não pagou nossos pecados e ficou todo mundo kit. Não, ele veio mostrar como nós faríamos, então, como nós podemos fazer para a nossa burilação, para a nossa redenção, para a nossa elevação. Por isso, para nós, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, hoje, embora a gente ainda sinta uma tristeza, né? A gente já cansou de ver a cena da paixão milhares de vezes, dá tristeza realmente, tem uns que nem se conformam, tem gente que pergunta por que isso, qual a necessidade disso? Por amor. E é tão difícil a gente entender esse amor de Jesus que a gente não aceita. Não é possível que ele tenha se deixado passar por aquilo tudo por amor. Mas foi por amor, porque ele precisava mostrar que a morte não é o fim. Ele precisava que a gente entendesse a vida futura. Por isso ele ressurge, né? Ressuscita nos termos bíblicos e mostra que jamais foi embora. Ele não estava mais ali tangível, mas ele continua conosco até hoje, com uma passagem de João que a Márcia leu. Mas nós ainda temos muito problema com essa interpretação. Como dizem os rabinos, a Torá tem 70 faces, né? Ou seja, ela pode ser interpretada de várias maneiras, muitas maneiras. Os evangelhos também. Ah, então eu posso interpretar do jeito que eu quiser? Não, depende. Porque todas as interpretações têm que girar em torno da mensagem central de Jesus, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A partir daí, as interpretações diversas podem surgir. Esse capítulo, o Emmanuel vai trazer uma passagem que muita gente às vezes questiona. É o versículo 26 do capítulo 6 do Evangelho de Mateus. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Se a gente for interpretar essa passagem à letra, né, seria uma negação de toda a previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Né? Com semelhante princípio, a gente se limitaria a esperar. Vamos sentar e esperar que Deus vai fazer tudo pela gente. A gente viu brilhantemente com a Temis anteontem que não é por aí, né? Porque se assim fosse, as nossas forças físicas e intelectuais se conservariam inativas. O trecho que ele traz do Evangelho segundo o Espiritismo é o item 7 do capítulo 25, buscais e achareis. Dois verbos que em português significam a ação, né? O verbo buscar, o verbo achar, isso tudo é ação. Então, como é que essa mensagem pode ser interpretada como inação? Né? E aí o trecho diz o seguinte: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se
com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Gente, ninguém se encontra, sabemos disso, né? Abandonado pelo Pai, que se encarrega de vestir a natureza de cor e harmonia, cuidando-a sem que ninguém o saiba ou perceba. Como que iria nos abandonar, né? Deus provê os recursos indispensáveis para as nossas necessidades, sem deixar de cumprir a lei que rege o universo, pois cada um deve assumir responsabilidades, tomar resoluções e fazer o bom uso do livre-arbítrio. As palavras do mestre não significam acomodação, ociosidade ou imprevidência, esperando que as bênçãos caiam do céu, né, sem o devido esforço ou trabalho. Ao contrário, nos estimula a utilizar os nossos talentos em benefício próprio e auxílio aos nossos semelhantes. Olha quanta coisa nesse capítulo nos traz dos anteriores, né? Já falamos muito dos talentos, já falamos, inclusive, bastante dos bens materiais, que a gente tem dificuldade em digerir um pouco, também por ideias meio atávicas, né? Do pecado, do dinheiro, enfim. Falamos já das bem-aventuranças, que foi o nosso código moral. Então, sempre que a gente for ler alguma passagem, não é sacar o trecho e interpretar ao bel prazer. Claro que cada um sente da sua forma, da experiência que tem. Até porque, como o Evangelho, assim como toda a Bíblia, né, fala de religiosidade, quando você fala de religiosidade, você fala de sentimento. E falar de sentimento, você tem que usar símbolo e metáfora. Não tem outra forma de você expressar na letra os sentimentos. Então, os símbolos e as metáforas são muito usadas. Isso também gera mais um fator de interpretações ao bel prazer. Então, esse ao bel prazer tem o limite. E qual é o limite? A mensagem central de Jesus, né? E esse capítulo vai trazer várias passagenzinhas que podiam ser contraditórias. Ele começa assim: vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nestas palavras destinadas a situar-nos na eficiência tranquila para abraçarem deserção e preguiça, olvidando o que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a perseverar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Olha os capítulos aí, né, sobre os bens materiais, como são importantes. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há céus. Em todos os círculos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmos contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência, da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Mais uma vez, como Emmanuel gosta desse tema, né? Ele gosta de futucar. Disse o Cristo: não julgueis. Em toda parte surpreendemos os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para cobertarem viciação e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza,
para estabelecerem regimes de irresponsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo no curso dos séculos receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. Foi o que a gente falou até agora, né? Eu gosto desse resumo resumido que eu fiz desde das profecias, porque para dar essa sensação, que às vezes a gente lê, parece que isso foi dito ontem, né? Para dar essa sensação, para a gente ter essa noção do quanto isso tem tempo, do quanto vem sido programado a vinda de Jesus, de quanto tempo, né? Do que ele falou, de como ele falou, da cultura, das circunstâncias, né? Do contexto. Porque a nossa tendência, e isso é natural, óbvio, é trazer isso para o mundo ocidental no século XXI, absolutamente oposto ao mundo oriental dos primeiros séculos, ou antes de Cristo mesmo, como foram as profecias. E aí a gente quer traduzir, né, quer interpretar algo que é de uma cultura totalmente diferente da nossa, a gente quer adaptar a nossa. Por isso que eu falei no início, o importante não é você, então não pode, tem várias faces, como os próprios rabinos falam, o que você não pode mudar é o espírito da mensagem, né? Então, você pode interpretar de várias maneiras, e a gente mesmo interpreta, quando lê uma passagem, de acordo com o estado emocional que a gente esteja, aquilo vem de uma forma, né? A gente descobre. Quantas vezes a gente já descobriu coisas novas num livro que já leu mais de 10 vezes, né? Dependendo do nosso estado no momento, mas sempre em torno da mensagem central, né? Não pode ser por minha conveniência. Hoje, olha, Jesus disse que tem muita gente que faz isso, né? Infelizmente, mas vamos lá. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas também para instruir e esclarecer. E aqui vem a segunda parte da mensagem, que a Márcia também leu, porque nós temos essa ferramenta, né? Kardec não é, Jesus não é a porta, Kardec é a chave. Então, com aqueles conhecimentos da base, né, da doutrina espírita, quanta coisa a gente consegue entender, ainda que ditas por parábolas, ainda que se tenham metáforas, ainda que seja de uma cultura diferente, o Espiritismo nos traz essa chave. Nos traz essa chave porque a gente consegue compreender a mensagem de Jesus a partir do momento que a gente tem noção da imortalidade da nossa alma, dos mundos, da progressão dos espíritos e dos mundos. Tudo fica mais claro que realmente aquela época, você com uma noção imediatista, as coisas não batiam muito, né? Eles estavam preocupados com Roma, que dominava eles queriam o quê? Inverter o papel, né? Queriam dominar os romanos, e Jesus vem com aquela mensagem de amor, e por isso muitos não aceitaram. Eu peguei um trechinho, eu sei que eu estou no horário apertado, um trechinho do médium Vinícius, que olha a interpretação dele sobre esse versículo. Eu achei muito interessante para a gente ver como que a gente pode interpretar de várias maneiras e sem sair da mensagem de Jesus. O mesmo versículo, né? Vede as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem ajuntam celeiros, vosso Pai Celestial os alimentos. Aí ele vai falar no capítulo 26 do livro Na Seara do Mestre. Olhai as aves do céu, vede como vivem contentes e felizes. Sabeis por quê? O segredo da sua felicidade está naquele nem ajuntam em celeiros. Não havendo celeiros, elas vivem em paz. Desconhecem as guerras cruentas e fratricidas, visto como não há em sua sociedade aquilo que desperta a cobiça e incita as conquistas. Não se verifica outrossim o delírio de domínio, porque não existe entre elas regiões restritas e privativas. As aves exercem sua atividade livre e francamente.
Toda árvore lhes apresenta agasalho, todo ramo pode servir-lhes para a sede de seus ninhos. A terra lhes dá de comer, as fontes lhes dão de beber, o sol lhes fornece luz e calor. Não medra em seus corações o ciúme nem a inveja. Ciúmes de quê? Invejar o que está ao alcance de todos e que por isso mesmo todos podem possuir, realmente possuem? O roubo, a pilhagem, a violência são, a seu turno, crimes ignorados no reino das asas. Nada existe ali oculto ou fechado. Tudo está ao alcance de todos. O mesmo esforço é exigido para as mesmas regalias. Buscai e achareis é o programa estabelecido, é a lei vigente. Todos são ricos daqueles bens que constituem as utilidades da vida, os únicos verdadeiros e cujo valor não é fictício nem imaginário, porém real, porque é intrínseco. A coletividade, sem exceção de nenhum dos seus componentes, desfruta e goza as bênçãos e as dádivas da natureza. Não se vêem famintos, sedentos e nus. Não há pobreza nem desvalidos no imenso aviário deste mundo, precisamente porque, nesse meio, não se ajuntem celeiros. Por mais paradoxal que pareça, são realmente os celeiros abarrotados e transbordantes que respondem pela fome, pela pobreza e pela miséria que infelicitam a sociedade dos homens. Sim, são os celeiros que procedem às carestias, porque eles simbolizam o assambarcamento, os monopólios e todos os demais processos inconfessáveis sugeridos pelo egoísmo na sua louca expansão de acumular. É da riqueza acumulada por certa minoria que resulta a pobreza que atinge a maioria. É o desequilíbrio econômico que gera desigualdade e as injustiças sociais. Bens acumulados é sangue que não circula, congestionando certos órgãos, enquanto outros estiolam a míngua do elemento indispensável à vitalização. O mundo se debate entre a pletora de uns e a miséria de outros. É um organismo doente. Carece de equilíbrio econômico e todos sabemos que só com este haverá saúde e alegria de viver. Vede as aves do céu. Elas não ajuntam em celeiros. Por isso são ricas, felizes e vivem em paz. E assim eu termino. Obrigada pela atenção. Obrigada. Muito bom. É tema importantíssimo, né? E acho que nos remete sempre à presença da doutrina espírita em nossas vidas, né? Que é o clarear das ideias, né? É a razão, acima de tudo. Muito bom. Sim. Eroni, faz a prece para gente, por favor. Amados irmãos, levamos os pensamentos ao Pai, nosso Criador, esse grande arquiteto do universo, que nos deu esta casa, este planeta como morada e o nosso corpo também como aprendizado, nesta caminhada de nosso progresso. Senhor Jesus, Mestre querido, que nos ensinastes o caminho da verdade e do amor, pedimos que nos ajude a lembrar de nossos irmãos que estão à nossa volta, que são o nosso próximo, ensinando o vosso amor. Que possamos ser instrumentos de consolo, de paz e de luz para todos aqueles que sofrem e vivem nas trevas. Que nossa prece sincera chegue também aos chefes das nações como um bálsamo de amor e de renovação, para bem administrar todas as suas necessidades, a necessidade do povo, a necessidade dos irmãos, que possamos, com gestos de caridade, aliviar também as dores dos que sofrem, encarnados e desencarnados, promovendo paz, amor, acima de tudo, mostrar aos nossos irmãos que não estão sozinhos nesta caminhada, porque nós estamos a seguir as palavras de ti, Mestre Jesus. Que este dia seja de reflexão e de grande aprendizado, junto aos nossos familiares. Que assim seja, graças ao bom Deus. Que assim seja, amigo. Bom dia a todos, com o coração cheio.
de amor e de paz. Até amanhã. Até amanhã. Obrigada, amanhã, Dri, gente. Com maravilhosa, Deus. amiga, querida. Beijo. Bom Gente, dia, fiquem com Deus. obrigada. Bom dia, obrigada. Bom dia.